Olá, estamos aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre alguns polígonos que são chamados de congruentes, tá? Por que eles são chamados de congruentes? Porque eles terão medidas de lados iguais, medidas de ângulos iguais e eles terão quantidade de lados iguais, ok? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o polígono Amore, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, 5 vértices, tá? E eu tenho aqui o polígono feliz, tá? Que está representado por esta figura aqui, ok? Para eu saber, em primeiro lugar, se eles são congruentes, eu preciso que eles tenham a mesma quantidade de lados. Mostrei para vocês que eles têm 5 e 5, ok? O formato deles também é parecido, né? É a mesma figura. Então, basta agora nós verificarmos se as medidas dos lados são iguais e dos ângulos também, tá? Então, para verificar se os lados são iguais, nós poderíamos medir os seus lados, tá? Porém, eu peguei esta figura aqui, né? E vou comparar com a outra, tá? Se você perceber, olha, se eu fizer exatamente isso, ó, o lado AM é igual ao lado EF, tá? O lado MO é igual ao lado EL. O lado OR é igual ao lado LI. O lado AE é igual ao lado FZ, né? Então, nós percebemos que os lados têm as mesmas medidas, né? E se eu sobrepor esta figura sobre esta, eu vou verificar que as medidas dos ângulos também são iguais, certo? Então, eu posso afirmar que estes dois polígonos são polígonos de 5 lados, né? Que eles são congruentes, né? A palavra congruente indica que eles são, que eles têm medidas iguais. Só que para eu poder comparar isso, para eu poder provar, eu preciso estabelecer uma relação. Ixi, tá tendo jogo. Eu preciso estabelecer uma relação entre os lados que se correspondem, entre os ângulos que se correspondem, ok? Então, como é que nós podemos fazer isto? Vamos ver aqui, ó. Vocês perceberam que este polígono aqui, ele foi colocado desta forma, né? Mas é a mesma figura, tá? Então, eu posso falar, olha, que o ângulo A é congruente ao ângulo, ó, o A é congruente ao F. O ângulo M é congruente, olha, o ângulo M é congruente ao ângulo E. O ângulo O vai ser congruente ao ângulo L. O ângulo R será congruente ao ângulo I. E, finalmente, o ângulo E será congruente ao ângulo Z. E com Z, tá? Então, esta é uma maneira de comparar as duas figuras, pelas medidas dos seus ângulos, tá? Então, olha, o A é igual ao F, o M igual ao E, o O igual ao L, o R igual ao I e o Z igual ao E. Eles têm a mesma medida, então eles são congruentes, tá? Esta é uma maneira de afirmar que as figuras são congruentes, tá? Outra maneira bastante interessante é nomeando a figura, tá? Então, esta é a figura Amore, né? Eu dou nome a uma figura usando os seus vértices. E ela será congruente, né? Eu uso o igual com o tio em cima, estou indicando que ela é congruente ao o polígono feliz, tá? Percebe que eu tenho que seguir a mesma ordem para os mesmos ângulos, tá? Esta é outra maneira de mostrar que as figuras são congruentes, tá? E nós podemos ainda relacionar as medidas dos lados, certo? Vou colocar aqui, tá? Também posso mostrar relacionando os lados, né? Ó, o segmento AM é correspondente ao FE, né? Ó,
o AM ao FE. E eu posso olhar aqui também, ó. O AM é correspondente ao FE. O MO ao EL, ó. O MO ao EL. O MO é correspondente ao EL. O OR ao LI. O OR ao LI. O OR, perdão, aqui é lado, né? O OR ao LI. E o RE ao IZ. E o lado RE correspondente ao lado IZ, tá? Então, essas são as três maneiras da gente demonstrar se um polígono é congruente a outro, tá? Pelas medidas dos ângulos, pelas medidas dos lados ou nomeando os seus nomes, ok? Então, vamos ver mais um exercício aí onde a gente pode comparar dois polígonos que são congruentes, tá? Então, eu tenho aqui o polígono sábio, tá? E o polígono feliz. Então, uma maneira é comparar pelos seus nomes, né? O lado SA corresponde ao lado FE, né? Ó, SA corresponde ao lado FE. Então, eu posso dizer aí, ó, que o lado SA corresponde ao lado FE. O lado AB corresponde, ó, o lado AB corresponde ao EL, ao EL. Então, o lado AB corresponde ao lado EL. O lado BI corresponde ao LI. O lado BI corresponde ao LI. E o lado IO corresponde ao IZ, né? O lado IO corresponde ao IZ. O lado IO corresponde ao IZ, certo? Ou então pelos seus ângulos, né? O ângulo S corresponde ao ângulo F. O ângulo A corresponde ao ângulo E. O ângulo B corresponde ao ângulo L. O ângulo I corresponde ao ângulo I, né? Tá aqui. Ele vale para os dois. O ângulo O corresponde ao ângulo Z, tá? Então, esta é a letra A do exercício, ok? Representar a figura de maneira que a gente mostre que elas são congruentes, tá? Então, ou pelo seu nome, ou dizendo quais são os lados correspondentes, ou dizendo quais são os ângulos correspondentes, ok? O outro exercício, na letra B, pede para a gente descobrir as medidas dos lados que não tem aqui na figura. Então, vamos ver isso aí. Então, seguindo aí, olha, pede para a gente identificar a medida dos lados. FE, EL, LI, IZ e ZF. Tá difícil hoje, tá? Então, é só nós lembrarmos da nomenclatura, né? Como é que a gente nomeou? Polígono sábio, né? Que é congruente ao polígono feliz, tá? Então, o ângulo S corresponde ao F e o A corresponde ao E. Então, o lado SA vai ser igual ao lado FE. Então, FE mede 1,5 cm, tá? O lado AB corresponde ao lado EL. Então, AB mede 5 e EL também vai medir 5. O lado BI mede 4,5 e ele corresponde ao LI. Então, aqui também vai medir 4,5. O lado IO corresponde ao IZ. O lado IO corresponde ao IZ. Aqui mede 5, aqui também vai medir 5, né? Então, completando aqui, ó, quanto é que mede o lado FE? 1,5 cm. O EL, 5 centímetros. O LI, 4,5 cm. O IZ, 5. E o ZF ficou faltando, né? O menorzinho aqui, ó, o ZF é igual ao OS ou SO, 3 centímetros. Ok? Ficou claro para vocês? Agora a gente vai ver a congruência de triângulos, tá? Mudamos aí para uma figura especial, né?
congruência de triângulos, tá? Então, agora a gente tem o exercício 2, o segundo exercício na página 354, tá? Essa é a letra A. Então, diz assim, ó, que os triângulos desenhados abaixo são os triângulos céu, que é congruente ao triângulo sol, tá? Eles são congruentes, tá? Essa informação é muito importante, está dizendo que eles são congruentes. Então, eles terão lados, ângulos, vértices ou ângulos correspondentes, né? Então, muito bem. Na letra A, pede pra gente achar o valor do x, do y e do z. X, y e z são medidas dos lados, tá? Então, vamos lá. O lado C corresponde ao lado S, tá? O lado C corresponde ao lado S. O lado E ao lado O. O lado E ao lado O. Então, aqui, ó, o lado CE corresponde ao SO, que é o valor do X, tá? Então, quanto é que vai valer o X? X vai valer 3 centímetros. Ok? Vou colocar o Y mais acima. Vou deixar o... Bom, vamos para o Y. O lado LO, ou OL, ó, OL corresponde ao EU. OL corresponde a EU. Então, 3Y menos 6 corresponde a Y mais 2. 3Y menos 6 vai ser igual a Y mais 2. O que eu tenho aqui? Para encontrar o Y, é só resolver a equação, né? Então, vai ficar 3Y menos 1Y, 2Y. 2 mais 6, 8. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, Y vai valer 4. Então, X vale 3, Y vale 4. E o Z? O Z corresponde ao lado LS ou SL. SL. Então, eu vou comparar com o lado CU. Então, SL vai ser igual a CU. CU eu não coloquei a medida, mas vale 5,2, tá? Então, o lado CU corresponde ao SL, tá? Então, o lado SL é o Z e o CU vale 5,2. Então, o lado Z vale 5,2 centímetros, certo? Essa é a letra A, ok? Então, agora no item B, a gente quer saber a medida dos ângulos, alfa, beta e gama. O ângulo alfa tá aqui, ó, corresponde a qual vértice? Ao O. Olhando aqui no O, qual corresponde a ele? O E. E qual que é o E? 60 graus. Então, o ângulo alfa mede 60 graus. Agora, vamos para o beta. O beta tá aqui, corresponde ao vértice S. O vértice S no outro triângulo é o C. O vértice C vale 90 graus, né? Eu estou relacionando os ângulos correspondentes. E o Y, desculpa, não é Y, é alfa, beta e gama. O gama corresponde ao L, o L corresponde ao U. Então, quanto vale? Ih, agora eu não sei. Mas você sabe que a soma dos três juntos tem que dar 180, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 180 menos 60, que eu conheço, e menos 90, que eu também conheço, né? Então, gama vai valer 180. 90 com 60 dá 150. Para 180 vai valer 30 graus, tá? Então, alfa mede 60 graus, beta 90 e gama 30 graus, ok? E para finalizar, eu peço a vocês que preencham a apostila com estes exercícios, né? O exercício 7 da página 352, o exercício 1 da 353, o 2, só o segundo da 354 e para casa, página 364, exercícios 1, 3 e 5, letra A, ok? É isso, obrigada.